Olá! Hoje iremos apresentar sobre o conto Sarapalha, que se encontra na obra Sagarana de João Guimarães Rosa. Também iremos falar sobre algumas curiosidades do conto, suas características, apresentar um breve resumo e também mostrar algumas críticas sociais que nele contém. Os integrantes do grupo são Bruno Tadashi, Camille Eduarda, Gabriel Souza, Gabriele Lopes, Gilferson Silva e Gustavo Guizelli. Bom, eu vou falar sobre a biografia do autor. Seu nome completo era João Guimarães Rosa. Ele nasceu em Condisburgo, em Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Desde pequeno, Rosa era muito inteligente. Teve a oportunidade de estudar diversas línguas, como francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, russo, latim e grego. Devido à sua genialidade, pouco antes de entrar para a universidade em 1929, Guimarães já anuncia sua maestria com as letras, onde começou a escrever seus primeiros contos. Em 1930, formou-se pela Faculdade de Medicina na Universidade de Minas Gerais, e nesse mesmo ano casou com Lígia Cabral Pena, com quem teve duas filhas. Foi oficial médico do 9º Batalhão da Infantaria, quando em 1934 ingressa para a carreira diplomática no Itamaraty. Guimarães Rosa foi patrono da cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras, no dia 16 de novembro de 1967, tomando posse 3 dias antes de morrer. No auge da carreira de escritor e diplomata, Guimarães Rosa, com apenas 59 anos, faleceu na cidade do Rio de Janeiro, dia 19 de novembro de 1967, vítima de infarto. Dentre as obras publicadas em vida por Guimarães Rosa se encontram Sagarana, publicada em 1946, Corpo de Baile, publicado em 1956, Grandes Sertões Veredas, publicado em 1956, Primeiras Histórias, publicado em 1962, e Totameia, Terceiras Histórias, publicado em 1967. Já as obras póstumas, publicadas após a morte do autor, se encontram Estas Histórias, publicada em 1969, Ave Palavra, publicada em 1970, e Magma, publicada em 1997. Esta última obra é um conjunto de poemas do autor. Agora falando um pouco sobre o conto Sarapalha. Esse conto é narrado em terceira pessoa, com um narrador observador e onisciente. Vale lembrar que Guimarães Rosa introduziu um epígrafe no início de cada conto dessa obra. Sarapalha possui um epígrafe curioso, que você só entende mais ou menos no final do conto. Ele é mais ou menos assim: canta, canta, canarinho, ai, ai, ai. Não cantes fora de hora, ai, ai, ai. A barra do dia aí vem, ai, ai, ai. Coitado de quem namora. Devido às circunstâncias do conto, você entende no final o que significa esse epígrafe. Sarapalha conta com 2 personagens principais, Primo Ribeiro e Prima Argemiro. O conto tem esse nome pois de fato era o nome do arraial onde se passa a narrativa, na beira do rio Pará. A história começa relatando uma região em que a malária tomou conta, fazendo com que os moradores fossem embora, tanto para outras cidades em busca de refúgio na tentativa de fugir da doença, como para a morte. A partir daí, entram os primos que moram em uma fazenda, Ribeiro e Argemiro. Nessa fazenda também morava a preta, chamada Seição, que trabalhava para os dois. E ali com eles também habitava um cachorro. Os primos lutavam todos os dias com as dores da malária, até que um dia Ribeiro resolve conversar com Argemiro sobre a sua esposa que tinha fugido com um boiadeiro. Todos os dias citava as qualidades da ex-mulher e agradecia a Argemiro por ser tão companheiro. Argemiro, por outro lado, sentia-se culpado, pois também era apaixonado pela mulher do primo, mas guardou o segredo por um bom tempo. Até que um dia não aguentou e confessou para Ribeiro que também amava Maria Luísa. Ribeiro se enfureceu, xingou o primo de todas as maneiras possíveis, chamou-o de interesseiro, que só estava lá por causa de sua mulher e não era amigo dele de verdade, e mandou embora da sua fazenda, sem hesitação. O conto termina com Ribeiro encontrando uma linda mata
e por ali permanece, se contorcendo de dor pela malária. Agora, relacionando o epígrafe no início do conto com o final, podemos relatar que coitado de quem namora se refere ao próprio primo Argemiro e o Ribeiro, que eram apaixonados pela mesma mulher e a mulher fugiu com outro cara. Quando relacionamos esse conto com a obra Vidas Secas, podemos citar a parte inicial como exemplo. Afinal, da mesma forma que Fabiana e a sua família fugiam da seca do Nordeste, a população do Arraial, em Sarapalha, também estava fugindo da malária, lutando pela sobrevivência a fim de encontrar melhores condições de vida. Outra relação que pode ser feita com Vidas Secas é a presença de um cachorro, que no caso, na família de Fabiano, a cachorra-baleia se comportava mais como um ser humano do que os próprios seres humanos. Dentre as características expressas na obra sagarana, de maneira geral, especificamente no conto de Sarrapalha, estão o uso de termos arcaicos com linguagem da região, linguagem poética, narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas, experimentalismo, regionalismo, os termos e elementos da cultura regional mesclam-se com temáticas universais, prosa intimista com conflito existencial e fluxo de consciência, fragmentação, que é a ruptura com a narrativa cronológica tradicional, temáticas universais, que é a morte, ódio, amor, medo, violência, misticismo, e oposições, que é entre o bem e o mal, o velho e novo, rural e urbano, oral e escrito, local e universal. No conto de Sarapalha, as críticas sociais giram em cima do grande ciúme de Primo Ribeiro com Luísa, sua ex-esposa, de Primo Argerino cobiçar ela, que após contar isso é expulso da fazenda de Ribeiro. A crítica da possibilidade de fuga da malária dos primos, que mesmo assim continuam em sua terra, mostrando a ignorância que circunda o campo naquela época. E de duas pessoas tão unidas se separarem por causa de uma mulher que já havia largado Primo Ribeiro. Assim mostrando que Ribeiro preferiria o amor de Luísa, mesmo que rejeitado, que seu primo que ficou até o fim com ele. Hoje eu vou falar um pouco sobre as curiosidades do livro Zagarana. Zagarana promove uma total renovação do regionalismo brasileiro. Quando o livro foi publicado, promoveu um outro tipo de aproveitamento da linguagem regional. Guimarães Rosa traz uma complexidade maior para essa representação regional. Ele vai mais além, unindo o idioma brasileiro com a matriz europeia. O que pode ser observado no próprio título da obra, Zagarana, que vem de zaga, radical de origem germânica, que significa canto heróico, e rana, linguagem indígena, que significa a maneira de. Composto por 9 contos ou novelas, como costumam discutir os críticos, o narrador dos contos de Zagarana muitas vezes caracteriza como folclóricas as histórias que conta, inserindo nelas quadrinhas populares e dando-lhes um tom épico e de histórias de fada. Por exemplo, temos o Era Uma Vez. O regionalismo de Guimarães Rosa em Zagarana é universalizante, pois a leitura do que é regional pode ser vista pelo leitor em um ângulo universal, já que não traz elementos exóticos e sim humanos.